Foi anunciado, então, 200 demissões entre comissionados e contratados. O que isso representa financeiramente para o município e em que isso realmente vai salvar o momento agora? A perspectiva nossa, porque o que acontece? A gente hoje está trabalhando em torno de 3 milhões e 300 e negativo, né? O que é a nossa perspectiva? A gente eliminar esse déficit, né, com essa medida e com outras medidas. Estamos aqui agora, né, na semana em que houve 200 demissões e pode vir mais demissões? Poderá vir mais 100. Mais 100. É. E também desse mesmo modo, abrangendo vários setores? Não. Vários setores não. Isso ainda está em análise. Tá? Mas talvez não significa que seja de vários setores. E nem também não tem saber o grau de... Isso ainda está em análise técnica interna ainda dentro. Hoje está quanto a arrecadação do município? A local. É. A local em torno de 5 milhões, mas aí tem a distribuição para educação e saúde que é 40%. Ou seja, o Tesouro tem 3 milhões para trabalhar. Isso a local. E era quanto o ano passado? Não, aí você está falando em relação ao ICMS. Aqui a gente está falando, vamos dizer assim, para o leigo lá. Isso, vamos explicar. Vamos falar no popular. Assim, a arrecadação hoje... Porque dinheiro é dinheiro. Dinheiro é dinheiro. O quanto se arrecadava o ano passado e o quanto se arrecadava Ou seja, não, é o que eu estou lhe dizendo. Houve uma perca em torno de 2 milhões e meio, no geral, do que se tinha o ano passado para este ano. Até a última informação era de 1 milhão e 700. Não, 1 milhão e 700 específico de ICMS. É porque você não há perca aos recursos do FPM, aos recursos que vêm do ICMS e à receita local. Então, no montante do que o município recebe, o ano passado era quanto e esse ano está quanto? Hoje nós estamos em torno de 35 milhões com todos os recursos vinculados e hoje em torno de agora 37 milhões e meio mais ou menos. 2 milhões e meio a menos, perdão. 2 milhões e meio a menos, certo. Bom, hoje a gente está com em torno de 35 milhões com os recursos vinculados. Hoje, o que eu tenho de disponível para o Tesouro? Em torno de 11 milhões. A nossa folha é praticamente esse valor. Então, foi nesse sentido que a gente precisa tomar algumas medidas. O valor da folha estava ultrapassando aquele limite permitido por lei? No limite. Estava no limite. Não estava ainda caindo no limite. No erro, não. Bom, só para finalizar, para deixar eu entender claro aqui, você disse que algumas empresas informaram errado. Alguns segmentos informaram errado e com isso caiu a arrecadação do município. A minha pergunta era, houve falha do ex-gestor da Finanças em não informar corretamente para o Estado? Porque essa é a informação que nós temos, que houve falhas que em algum momento ele não informou o que deveria ser informado. Em relação ao ato praticado por ele, eu não fui elaborar uma auditoria nesse sentido. Mas até o momento que se foi visto junto ao Estado, não houve esse tipo de situação. Foi requerida administrativamente essa perca do ICMS referente ao ano passado. A gente entrou com requerimento junto ao Estado para poder realocar esse valor, né? E conseguiu? Ainda não. Aí vai ter que judicializar. Administrativamente não foi viável. Mas a gente procedeu, fez o ato administrativo. Até o momento, o ano que vem, será a mesma realidade ou já tem uma notícia melhor? A gente vem fazendo um trabalho diferenciado, assim. O que a gente está fazendo hoje? O ICMS, a gente está aguardando o índice definitivo, com essa perspectiva de ter 1 milhão e 900 a mais. Estamos com outro trabalho em relação ao FPM, que é em torno de 890 mil a mais a partir do ano que vem. Como assim? A gente mudar a nossa índice de participação do FPM. Até o prefeito já anunciou essa questão de junção de algumas secretarias. Eu não sei quais, certo? Mas essa junção também irá proporcionar outros cortes de despesas. Nessa junção, há inclusive então a possibilidade de demissão de secretários. Não sei. Aí eu não posso te dar porque ainda não entrei nessa tratativa com o prefeito. Se vai unir 2, 3 secretarias para um só gestor. Vai. Isso aí vai sobrar 2 ali. Vai acontecer. Certo. Saulo, esse corte foi feito uma busca, por exemplo, assim, no sentido de cortar quem ganhava mais, ganhava menos, ou como que foi a escolha dessas demissões? Não, essa parte da demissão, ela vê a parte financeira que a gente demonstrou. A gente vem há alguns dias, meses,
né, fazendo um trabalho, a gente levantou despesas de cada secretaria, mostramos para cada secretário. Hoje, cada secretário do município sabe qual é a despesa real da sua secretaria e foi feito esse trabalho financeiro. Certo. E em termos de recursos, números, 200 demissões, o que representa financeiramente para o município em economia? Eu não estou com esse dado em mãos específico, né, que eu não cheguei a pegar que é na Secretaria de Administração. Mas é como eu estou te falando, esse montante vai nos levar a essa perspectiva de 3 milhões, o conjunto dessas despesas com esses costos. Quanto ganha um secretário hoje do município? 14.100. Líquido? Não, líquido 10 e alguma coisa. Aí o líquido depende da questão de imposto de renda, dependentes. Certo, né? 14.100. Cogitaram ali em baixar esse valor para poder já ajudar o município? Cogitou, mas a questão que nem dos secretários, o que se viu? Que acho que se viu que tem quase 15 anos que nunca teve um reajuste de secretário, de valores. Mas ganha 14 mil? 14 mil, certo. Só que outros municípios que cortaram, se você for pegar hoje o valor que eles cortaram, eles ainda ganham mais do que Porto Nacional. Eles cortaram e o valor deles ainda está acima de Porto Nacional. Não, mas mas nós estamos falando do momento em que tem que se economizar. Eu compreendo. Mas não seria o momento também de dar as mãos aos secretários ali? O próprio prefeito baixou o salário do prefeito? Não houve. Como eu estou te falando, né? Tinha uma defasagem há mais de 15 anos. Mas se é a questão, quando a gente pensa em economia, a gente faz economia por todos os lados. Uma lâmpada que se apaga, você está economizando. Então é justamente nesse ponto que eu falo, que os secretariados, neste momento, poderia até ser provisório, mas, ó, gente, nesse momento ficaria legal, né? Nesse momento a gente vai aqui unir aqui e vamos também recuar um pouco o nosso salário, né? Para a gente poder colaborar com o município. Não houve nenhuma tratativa nesse sentido. Essa possibilidade, sim, houve. Mas não concordaram. Houve tratativa, sim, nesse sentido. A questão é o seguinte, se você praticar um ato desse agora, você não tem como mudar ele. Ô, Saulo, nós tivemos informações que até no dia de anteontem, né? Hoje é quinta, na terça-feira, teve funcionários que ainda estavam recebendo o salário do mês. Né? Tá certa essa informação? Sim. E o que nós, diante de todo esse cenário, o que nós estamos fazendo? Eu, juntamente com o secretário de administração, nessa próxima semana, a gente vai estar levantando o salário de novembro, dezembro e o 13º e vamos buscar um trabalho para que a gente chegue ao final do ano cumprindo certinho as datas corretas. Os secretariados, neste momento, poderia até ser provisório, mas, ó, gente, nesse momento ficaria legal, né? Nesse momento a gente vai aqui unir aqui e vamos também recuar um pouco o nosso salário, né? Para a gente poder colaborar com o município. Não houve nenhuma tratativa nesse sentido. Essa possibilidade, sim, houve. Mas não concordaram. Houve tratativa, sim, nesse sentido. A questão é o seguinte, se você praticar um ato desse agora, você não tem como mudar ele. Não, ele não se torna provisório. Certo. Ele fica permanente. Assim como foram as demissões. Você entendeu? Teve gente que perdeu, foi o cargo. Já foi anunciado, inclusive, agora um refis, né? Traz o nome de mutirão. Mutirão. Né? E que é, na verdade, um refis. É o momento em que as pessoas têm isenção de imposto pelo atraso, multas, juros, sim, vamos dizer assim, né? Sim. Imposto não, multas e juros. Isso já é mais uma medida buscando recurso para a prefeitura? Sim, a gente precisa arrecadar. Então, o mutirão é em parceria com o CNJ, com o Tribunal de Justiça, onde proporcionará ao contribuinte estar regularizando ali. Que tem uma empresa que chama Naturaus Consultoria Limitada. Ela tem um contrato com a Prefeitura de Porto, justamente para, olha só, especializada em consultoria e assessoria técnica para execução de procedimentos administrativos para incremento e recuperação dos recursos oriundos do repasse do ICMS. Ou seja, essa empresa aqui, ela está aí sempre de prontidão para poder tratar desses assuntos e cuidar do nosso ICMS para que não caia. Ela custa quanto por mês para a prefeitura? 104, se não me engano. É um contrato de quanto final? Não, especificamente, porque eu tenho que ver o prazo do contrato. Eu não posso te dar esse valor pela questão do prazo do contrato. O que aconteceu em relação... Essa empresa, nós temos o contrato dela aqui, Saulo. Ela é mais de 1,5 milhão. 104 por mês vai dar 1 milhão por ano, né? A questão do ano. E ainda assim caiu o ICMS. Você não acha que esse já era um gasto que foi feito e que não teve resultado? O que aconteceu? Assumi no mês de abril e encaminhei todo o processo da Naturaus. Esse processo ele está no controle interno, porque esse processo é um processo manual. Ele não é um processo digital. Esse processo se encontra hoje no controle interno, fazendo toda uma análise de todo o contrato, para que ele me dê um parecer, para que eu tome uma decisão. Mas, o que me compete?
o ato de quando eu assumi. Quando eu assumi, eu já procurei essa empresa. Eu não posso justificar atos anteriores. Mas quais são os procedimentos que eu deveria tomar e tomei? Né? Encaminhar para o controle interno para que faça uma análise do contrato. Se houver falha, que seja que se aplique o que rege o contrato. Porque a gente vê que é um contrato de uma empresa que está justamente para garantir Sim. o nosso ICMS. E dentro do contrato, do prazo contratual com ela, foi a queda do nosso ICMS. Ou seja, além de deixar cair o ICMS, ela ainda leva 1,5 milhão. Mas se ressaltar que Porto Nacional tem um diferencial. Nós temos Luz e Mangues, que é praticamente outra cidade, que ali tem o serviço de saúde, o serviço de educação, né? Que tem que fazer aqui, tem que ser feito lá no Luz e Mangues também. Mas de lá vem muito dinheiro. Se você for fazer um equilíbrio, a despesa de lá acaba sendo maior. Maior do que a receita? Maior do que a receita que se é gerada lá. Acaba que a gente tem que aportar. Então não tem a história da galinha dos ovos de ouro ser Luz e Mangues? É porque a questão do custo, né? Porque lá, se você for analisar, é uma cidade, né? Então o custo é elevado. O Saulo, então você está afirmando aqui que Luz e Mangues hoje ela dá mais despesa que lucro? Tem um desequilíbrio. Que é negativo. Que é negativo. Então ela dá mais despesa. É porque você tem todo um custo. Porque Luz e Mangues, você não pode analisar Luz e Mangues apenas como um bairro. Tudo bem, é um distrito, sabemos. Mas você não pode analisar ele assim. Você tem que analisar ele como uma cidade, né? Todos os benefícios que nossa sede tem, todo o atendimento público que existe aqui, ele tem que ser levado lá. Tá, mas contribui financeiramente. Contribui. E o que se tem notícia é que contribui até mais, tanto é que eles querem cortar as relações, vamos dizer assim, se emancipando. Você acha que então se emancipar, você acredita que se emancipasse Luz e Mangues hoje, Luz e Mangues ficaria em dificuldade? Ele teria um momento de dificuldade. Hoje tem 200 pais de família, né, mães de família aí, que às vezes mães solo, que estão lutando aí e que hoje estão sem o seu emprego, de uma forma muito abrupta, uma forma assim repentina, sem nenhum planejamento na vida delas. Enquanto você estava planejando a situação para a prefeitura arrecadar mais, né, controlar os casos, essa pessoa estava inclusive às vezes fazendo uma dívida, parcelando uma conta, e hoje então ela se encontra aí desempregada. E sabemos muito bem também que Porto Nacional não tem, né, aquele comércio ativo para poder absorver de uma só vez aí essas 200 pessoas. Vai trazer dificuldade para muita gente. Sim, eu compreendo, Moacir, porque eu sou uma pessoa, filho de um lavrador e de uma doméstica, e essa questão eu sei a real necessidade de uma pessoa humilde que recebe. Mas gestão, tem hora que a gente tem que tomar, tem que ter decisão. É igual uma empresa. Se uma empresa ela entra em dificuldade, porque é melhor você navegar do que você afundar de uma vez. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos navegando para que a gente chegue no momento adequado e que a gente consiga equilibrar. Com o equilíbrio, é lógico que o serviço que for ampliando vá se realocando novamente. Mas se você não chegar num equilíbrio, você afunda. Aí fica pior. Aí nós não vamos ter só 200. Nós vamos ter mais pessoas. Tá certo. Saulo é técnico, inclusive é contador, né, o profissional aí gabaritado, a gente sabe o quanto é competente na área e por isso até que foi convidado aí a assumir hoje esse abacaxi que é a Prefeitura de Porto Nacional. Ô Saulo, agora então, vamos dizer, chegando aí final do mês, dia 1º, tem condições do salário ser pago em dias, como já foi no passado? É o que eu lhe falei anteriormente. Já estamos, essa semana agora, iremos reunir com o secretário de administração e vamos fazer um trabalho para que a gente, não só novembro, a nossa programação é novembro, dezembro e 13º. O nosso foco hoje, total, é nesse sentido. Os fornecedores? Os fornecedores, dentro dessa programação, nós vamos alocando os pagamentos. Tá? Tem muita coisa para trás? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Em valores, dá para falar? Não, quanto que deve hoje a Prefeitura? Não, em valores eu não tenho cidade, eu não posso, porque eu estaria praticando uma injustiça de falar. Que não. E aos fornecedores, então, qual que é a expectativa de recebimento? Não, a expectativa de recebimento é com essa melhora que a gente já tem em janeiro, né, que dentro desses valores que irão aumentar, que a gente cria essa programação de pagamento. Você falou Câmara, a gente não falou desse assunto aqui. A Câmara também tem lá, por lei, o direito a um quinhão desse recurso do município. Tem. É o duodécimo. O duodécimo, né? Tem. Quanto que está sendo passado para a Câmara hoje? 1.480.000. Todo mês? Todo mês. E a Câmara poderia abrir mão um pouco desse valor?
Não, aí tem que ver questão de legislação. Eu não vou te falar porque aí eu estaria entrando na área jurídica nesse sentido. Eu que não tenho muito compromisso com a... Aqui eu dou os palpites, né? A Câmara, então, está na hora dos vereadores se sentarem, né? E olharem aí para o município e fazerem ali aquele papel realmente de bom cidadão e, né, cortar um pouco desses gastos, quem sabe deixar de abrir mão dessa receita. Não sei se eles mesmos podem votar, talvez eles mesmos possam votar isso, né? Se puderem votar, está aqui a dica e eu tenho certeza que a comunidade ia agradecer demais. Então, os vereadores com seus bons salários, bem que podia também participar deste momento e não apenas assistir aí de camarote, né, como está sendo feito nesse momento. Acho que está na hora de todo mundo dar a mão. Está aqui o secretário falando dos sacrifícios que estão sendo feitos pela administração, dos cortes que atingem a sociedade, o cidadão comum e, claro, o vereador pode participar e deve. Eu acho que é o direito de todo cidadão contribuir nesse momento, certo? Com certeza. Saulo, então, os vereadores com seus bons salários, bem que podia também participar deste momento e não apenas assistir aí de camarote, né, como está sendo feito nesse momento. Acho que está na hora de todo mundo dar a mão. Está aqui o secretário falando dos sacrifícios que estão sendo feitos pela administração, dos cortes que atingem a sociedade, o cidadão comum e, claro, o vereador pode participar e deve. Eu acho que é o direito de todo cidadão contribuir nesse momento, certo? Com certeza. Saulo, pegou o bastão. Qual foi a situação financeira, econômica que se encontrou a Prefeitura de Porto Nacional? Até o ano de 2024, tinha emendas, que essas emendas ajudavam no custeio do município e assim acabava tendo uma disponibilidade do Tesouro. A partir desse ano, essas emendas, elas não aconteceram. Não por parte de deputados, não, porque o governo federal também em dificuldades, né? Então, isso para este ano de 2025, aí está ocorrendo essa dificuldade.